hoje completa um ano de Pix aqui no Brasil e começou o funcionamento de um sistema para ressarcir as vítimas de fraudes. Entrou em vigor nesta terça-feira o Mecanismo Especial de Devolução, sistema para agilizar o ressarcimento ao usuário vítima de fraude ou de falha operacional das instituições financeiras. A partir de 29 de novembro, o Pix terá outras novidades, como o Pix Saque e o Pix Troco. Segundo o Banco Central, até o mês passado, mais de 112 milhões de usuários, a grande maioria pessoas físicas, utilizavam o Pix. São cerca de 348 milhões de chaves cadastradas. Em outubro, o sistema de pagamentos instantâneos movimentou 502 bilhões de reais. E na coletiva de saúde, o secretário da Saúde falou sobre o uso ainda das máscaras, mesmo com o avanço da vacinação aqui em Minas Gerais. Veja como foi. Uma cena que em breve pode sair da rotina. O uso de máscaras em locais abertos será revisto pela Secretaria Estadual de Saúde e pode ser abolido até o final do ano. Para lugares fechados, ainda não há expectativa, até pelo exemplo do aumento de casos em países europeus. Provavelmente vai ser heterogêneo no estado. A gente deve soltar uma norma vinculado à vacinação de cada município, porque nós temos municípios que já chegou a 75% de vacinados com 2 doses do público-alvo, outros com 68%. Então não tem como a gente tratar o estado todo da mesma forma se a vacinação é desigual. Isso que eu posso te adiantar está sendo discutido também. Mas há uma expectativa, sim, que este ano ainda a gente atinja os critérios que serão estabelecidos pela equipe técnica para desobrigar o uso de máscara em locais abertos e arejados. Em lugar fechado, eu já adianto, este ano não há expectativa, porque a Europa se mostra claramente, mesmo em locais com vacinação acima de 70%, vou dando um passo para trás de novo. Outro estudo dos especialistas do estado é a realização de festas como Carnaval e Réveillon. Grandes eventos que a gente chama hoje acima de 600 pessoas, isso deve mudar com o avanço da vacinação. Nossa equipe técnica está discutindo quantas pessoas serão consideradas como grandes eventos. Nestes grandes eventos, a necessidade de testes, comprovação de vacinação ou doença menos de 3 meses deve prevalecer. A gente deve ampliar o tamanho desses eventos que precisem cobrar isso. Festas menores, a gente continua com os critérios de uso de máscaras e o distanciamento mínimo, que também está sendo revisto. Essas notícias chegam após a queda de indicadores da pandemia. No último mês, 606 municípios não registraram óbitos pela Covid e a ocupação geral de leitos de UTI no estado exclusivos pela doença, mesmo com a desocupação, está abaixo de 20%. A variante Delta, que é predominante no estado, não conseguiu vencer a vacinação, que mostra a sua eficácia em Minas. Por isso, mais um passo importante na imunização foi dado nesta sexta. A principal novidade anunciada pelo secretário Fábio Baccheretti na coletiva desta sexta-feira é a redução do prazo da aplicação para a dose de reforço de 6 para 5 meses. A ideia é imunizar principalmente aqueles idosos que foram vacinados com a AstraZeneca, com a Pfizer recebendo como terceira dose ainda em 2021. A mudança pretende reduzir ainda mais os óbitos no estado, que hoje são, em grande maioria, entre os idosos, mais suscetíveis a doenças respiratórias. A gente dá, então, agora a oportunidade, especialmente dos idosos que tomaram AstraZeneca ou Janssen, para que eles consigam mais rapidamente tomar esse reforço. O nosso foco relacionado a óbito está no idoso. Então, se a gente conseguir reforçar rapidamente todo o idoso no intervalo de 5 meses, antes disso ele está bem protegido. E para quem já foi convocado para o reforço ou ainda está com a segunda dose em aberto, o recado é bem claro: não deixe de se vacinar. Passamos a etapa de falta de doses, falta de vacina, agora a etapa é busque a vacina. Então, quem não tomou a segunda dose, busque a segunda dose, porque você não tem garantia de imunidade sem a segunda dose. E o reforço, especialmente ao idoso. Então, idoso, 90% quase dos óbitos hoje no estado são de idosos, ou seja, o idoso busque o seu reforço. E a gente, dessa forma, não vai ter mais óbitos
e não vai ter o vírus circulando com as 2 doses. Então nós temos que fazer esse reforço a toda a população. Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.